caro na amaranta, que ela nasce na calçada como um mato. Essas folhinhas aqui, elas têm mais proteína do que carne, mais cálcio do que leite, tem colágeno, tem várias vitaminas, 26 tipos de aminoácidos e tudo quanto é nutriente que você imaginar. Eu considero ela como a vedete da horta. Ela se chama moringa oleífera, é chamada também árvore da vida. Ela está sendo usada para combater a desnutrição em toda a parte mais carente, África, Ásia e o Nordeste do Brasil. Se você secar e tomar 2 xícaras de chá por dia, você vai ter quase todos os nutrientes. Não precisa nem ficar comendo carne, feijão, nada. Uma boa opção para os vegetarianos. Uma opção para os vegetarianos também, os veganos principalmente. Bom, aqui nós temos a capuchinha. A flor também ela é meio ardidinha. Nossa, nem parece que é de comer. Uma flor super colorida. Deixa eu ver. Parece agrião mesmo. É bem ardidinha. É muito parecido. E por que vocês escolheram, em vez de uma horta totalmente convencional, ter as punks? Quais são as vantagens? A vantagem é que, como ela é um mato, é resistente, não precisa de muito tratamento. Elas nascem direto por aí e tem a vantagem de que você colhe ela aqui na horta e é de graça, né? E assim, é um pedaço de verde no meio da cidade, até o cheiro aqui nem parece que eu tô no meio de São Paulo. Tem muita gente que vem em função de terapia. Falar, hoje eu não tô legal, né? Vim aqui só para respirar um ar puro, né? E tem várias terapias mesmo já comprovadas. Por exemplo, a Physalis, que está ali, ela é usada hoje para terapia anti-Alzheimer, porque ela reconecta neurônios. Então você acaba aprendendo muitas coisas aqui que você nem imagina nesse pedacinho de solo. Muito obrigada, parabéns aqui pelo trabalho. E, gente, esse foi o Foco Ambiental. Fique ligado que logo, logo tem mais. Gente, que interessante, né? Quantas plantas. Eu mesmo não conheço muitas, né? Eu conheci algumas, né? Que eu sempre estou na região de mata, né? Meu pai tem um sítio lá na região de Castro Alves, então, assim, eu conheci algumas quando criança, né? Que eu também não tinha noção, pé de vique, pé de anador, essas coisas, né? Que são plantas medicinais. Tenho contatos com pessoas mais velhas, contatos com pessoas que me passaram algumas informações sobre essas plantas, né? Tô com dor disso, toma chá de planta de algodão. Então, assim, eu tive esse contato, né? Pouco, mas tive, então eu conheço um pouco sobre essas plantas, né? Mas existe uma vasto, né? Tipos, variedades imensas de plantas, de punks, que a gente não conhece, e é bom a gente, de fato, ter esse conhecimento. E eu acho que com esse projeto que vocês estão desenvolvendo, vocês vão conhecer um ou outro, né? Já ouviu falar de uma, mas vão conhecer mais 3 ou 4, enfim. Eu acho que vai ser legal esse projeto que vocês estão desenvolvendo, porque vocês vão aprender um pouco mais sobre essas plantas não convencionais, né? Alimentícias não convencionais. E use de fato de uma metodologia, e eu gostaria ainda, né, ser mais ousado nessa construção e dar uma ideia para vocês de que façam algo que vocês tragam benefícios para a sociedade, né? Pense em alguma coisa, pense nessa metodologia, que tragam talvez um resultado no final, que aquilo fique até por muito tempo, né? Se a gente estivesse na escola, tem uma área na escola que a gente podia até usar, né? Fazer essa horta, né, de punks na escola. Seria ideal, seria massa. Mas se a gente não está na escola, por que não construir na casa de vocês também, né? É uma ideia de projeto, é uma ideia, né, para a equipe aí, de metodologia. De você trazer algo, né, que beneficie, né, que seja beneficente para alguma parte da população ou parte da sua família. Enfim. Aí tem a exploração da trilha. Como eu me atrasei todo, né, nessa explicação, não tem, isso já falei que não tem problema nenhum. Eu acabei gravando a aula no meio do vídeo, tá? A aula começou a sendo gravada no meio do vídeo.
Peço desculpas a vocês, mas eu não lembrei. Eu gostaria até que vocês lembrassem dessas gravações sempre, tá? Professor, gravou a aula, porque às vezes eu esqueço. Então aqui tem o texto 1 falando da punk, né? Eu não consigo mais, assim, a questão. Ele fala da questão dos nutrientes. Acredita-se que 35 mil espécies têm potencial, né, para serem utilizadas na alimentação. Então, vocês percebem nos vídeos que eu já passei para vocês o quão importante são essas punks, né? Até porque você pode comer determinadas folhas, né? E saciar. Por exemplo, você pode substituir isso por carne, né? Por proteína, propriamente dita. E você fica saciado comendo determinadas folhas que trazem esses nutrientes, né? Sejam micro ou macronutrientes. Então, apesar disso, atualmente 90% do nosso alimento é proveniente de 20 espécies, né? Mostrando, por consumismo, menos de 0,04% da biodiversidade. Então, ainda assim, essas 20 espécies é muito pouco, representa muito pouco do que a gente consome. Ou seja, apenas 0,04% de toda a nossa biodiversidade. Então, as plantas não necessitam de tanta água e, como até o próprio o cara falou ali, né? O cientista falou, ele não precisa de muito cuidado para sobreviver, né? E não são muito exigentes. Ademais, podem ser utilizadas como indicadoras de solo. Enfim, então aqui tem não é necessária a utilização de agrotóxico para o seu crescimento, são importantes fontes nutricionais, podendo ser até mais nutritivas do que alimentos convencionais, como foi falado, né? Como carne, enfim. Então, aí ele dá o exemplo, né? Como a ortiga, como mamão do mato, enfim. Aí aqui tem essa parte do texto, né? Um artigozinho. Aqui tem uma charge. Depois eu quero que vocês leiam, muito interessante. Continua o texto. Aí ele fala da questão as plantas produzem energia química, isso você sabe, né? Através da energia luminosa, através de um processo que nós conhecemos desde criança, que é a fotossíntese, no qual, a partir da energia do sol e com a presença do gás carbônico, é produzido o oxigênio e a glicose, né? Ou seja, ela produz seu autossustento. Entretanto, mesmo produzindo mesmo produzindo o seu próprio alimento, ainda necessita de nutrientes que podem ser encontrados no ambiente. Esses nutrientes, eles podem ser tanto macro, numa macro no sentido magnitude maior, né, macro, nutrientes, ou micronutrientes. Exemplos de macronutrientes são nitrogênio, componentes das proteínas, ácidos nucleicos, clorofila e coenzimas. Fósforo é um outro tipo de macro, né, componente do composto de armazenamento de energia, né, ATP e ADP, e dos ácidos nucleicos. O potássio também é um outro macro, né? Esses elementos químicos são elementos químicos que vocês veem em química, né, que se encontram lá na tabela periódica. Lembra aquela tabela, a família 1A, 2A, famílias dos alcalinos terrosos, né? A família dos gases nobres. Então, tem aquelas famílias lá na vertical que você tem elementos com características iguais, né? Você tem elementos com mesmas características. E aí ele te dá alguns desses exemplos de macronutrientes, né? Esse potássio é relacionado à abertura e fechamento do estômago e com a ativação das enzimas. Então, te convido a ampliar sobre seus conhecimentos do universo sobre os nutritivos das plantas. Aí eu tenho aqui o texto complementar, isso eu não vou ver, e tem um outro vídeo aqui que eu quero passar para vocês, tá? Antes de acabar essa aula. Como o benefício das plantas não convencionais. Vamos lá.
Você já deve ter visto no seu quintal alguns matos, plantas daninhas e nem se deu conta que ele pode ser utilizado como alimento ou até mesmo medicamento, como por exemplo, quebra-pedra, Santa Maria, entre outros. Santos remédios muito utilizados pelas nossas avós. Pois bem, e o termo punk, já ouviu falar? Para quem não sabe, são plantas alimentícias não convencionais e sua alta resistência faz com que sejam encontradas em quase todos os lugares. Elas crescem espontaneamente em qualquer ambiente, pois são nativas de cada região. Plantas que muitas vezes ignoramos os seus benefícios. Na sociedade de hoje é muito comum as pessoas verem as plantas em geral como um problema. Ai, nasceu mato. Quando as plantas começam a nascer no quintal, meu quintal está sujo. Então, isso demonstra um desconhecimento da gente, uma falta de relacionamento com a natureza. Porque, normalmente, as plantas que nascem ao redor da nossa casa, se a gente for ver, isso eu aprendi da cultura popular e com a minha experiência eu fui vendo que é verdade, que isso é uma realidade. As plantas que nascem ao redor da nossa casa, elas têm uma relação com o nosso campo energético, então elas têm a ver com a cura que a gente precisa ou o nutriente que a gente está precisando, ela está nessas plantas que aparecem. O termo punk foi criado em 2008 pelo biólogo e professor Valdeli Ferreira Knupp, no qual ele destaca que essas plantas possuem uma ou mais partes comestíveis, sendo nativas ou exóticas, que não estão incluídas em nosso cardápio cotidiano. Taioba, caruru, ora pronobis, conhecida também como lobrobó, são alguns exemplos, como explica a gestora de sustentabilidade da Agraer, Denise de Miranda. Cada região tem as plantas que são mais características, né? Então, por exemplo, como eu estava falando do Oropronobis, existe em Minas o Festival do Oropronobis, então lá é uma planta muito comum. Aqui ela vai muito bem, a gente aqui tem no nosso centro de pesquisa, os agricultores também têm, eu mesmo tenho na minha casa um pé, e ela pega de galho, então é uma coisa fácil da gente utilizar, mas ainda não é muito conhecida aqui no Centro-Oeste, né? Então o pessoal que conhece de Minas acaba utilizando aqui. É muito importante que as pessoas consumam as plantas, né? Até para elas se propagarem, se divulgarem cada vez mais, a gente está adaptando elas aqui na nossa região. Então, quando os chefes, quando os consumidores também começam a conhecer e a apreciar o sabor, o valor que elas têm, a gente tem um potencial de expandir. A gente tem a nossa feira de orgânicos aqui em Campo Grande também, né? E aos poucos, por exemplo, o pessoal está levando a taioba. Aí o que a gente vê? As pessoas veem a taioba, o que é isso, essa folha grandona? Eu vou comer, é uma couve? Não, é como uma couve, mas é suave como uma couve, mas ela tem a textura de um espinafre. Mas ela é mais rica do que a couve em termos de cálcio, por exemplo, enquanto o ferro, a couve é um pouco mais rica. Então, é importante a gente ter essa diversidade na alimentação. Estima-se que no Brasil há aproximadamente 3.000 espécies de plantas alimentícias, o que corresponde a 10% da flora nativa. Um exemplo disso é o malvavisco, uma flor na qual você pode chupar o néctar ou até mesmo comê-la. Na Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, existe uma área destinada à pesquisa referente às punks. A engenheira agrônoma Francimar Pérez cuida do manejo e ela nos mostra como podem ser cultivadas. Praticamente todas as plantas são de fácil manejo. Algumas, inclusive, elas são espontâneas, elas nascem nos terrenos baldios, né? Um exemplo dela é o goiá, que é uma planta de origem asiática, né? Que é muito consumida pelos japoneses, que ela é ótima para a saúde, muito nutritiva. Inclusive, os japoneses atribuem a longevidade deles ao consumo dessa planta. Eu, inclusive, tenho a taioba na minha casa, né? É uma planta que está no meu jardim, ela tem um aspecto muito bonito também, ela ornamenta espaços e ela gosta de um ambiente um pouco mais com sombra. Mas é muito fácil cultivo, nem adubação praticamente não exige muito, né? Umidade, ela gosta um pouco, mas assim, não é muito exigente. E como as punks podem ser utilizadas como medicamento, a engenheira ambiental e permacultora Adriana Galbiati destaca os benefícios dessas plantas para a nossa saúde.
todas as plantas, couve, espinafre, todas elas têm um valor medicinal, né? O meu marido mesmo está fazendo um tratamento de saúde que envolve couve, né? E da mesma forma, essas plantas não convencionais, cada uma tem uma propriedade, até os minerais que elas têm auxiliam em algumas curas. Por exemplo, a Ora Pronobis, ela atua no sistema digestório, no intestino, melhora a limpeza do intestino, o funcionamento. Né? Tem outras plantas que curam anemia, como o caruru, ele previne osteoporose, porque ele tem muito cálcio, né? Ele tem muito ferro também, então ele previne anemia. A Adriana destacou a Ora Pronobis, que é rica em proteína e aminoácidos, e também muito utilizada pelos vegetarianos. Todas as plantas de folha verde escura, elas têm muita proteína, né? E também tem ferro, coisas que a gente encontra na carne. A gente acha que não tem, substituto e tem, né? Eu trouxe a manjogome, que é uma planta que é muito usada no norte do Brasil, no nordeste é chamado de bredo. Em Belém do Pará é feito um prato típico com ela. E tem uma muito parecida com ela, que é a língua de vaca. É muito parecida, mas é outra planta, da mesma família. Né? E uma coisa interessante é a gente saber identificar as plantas. Então, mesmo olhando na internet, às vezes a gente fica com dúvida e na internet tem muita coisa equivocada também. Né? Então, você precisa conhecer alguém que realmente usa essa planta, alguém que já tem um conhecimento prático, né? Que reconhece a planta e já usa a planta, sabe preparar para você aprender com essa pessoa. E vai uma dica da Adriana para quem quer cuidar dos olhos ou está com alguma alergia. A gente usa para os olhos. Né? Então a gente pega, tem que ser bem cedinho, principalmente agora no tempo seco, né? Que ela seca muito rápido. Vamos ver se eu consigo aqui. Aí você tira essa parte que é a flor, né? E aqui vai ter uma gotinha da seiva dela, que é um colírio. Você pode pingar nos olhos diretamente. Não acontece nada. Quais são os benefícios dela? Porque ela é um colírio, mas como que ela age nos olhos das pessoas? Ela ajuda a limpar mais a vista cansada, ou quando você está com alguma irritação nos olhos, ela dá uma aliviada. Bom, gente, não é para vocês pegarem qualquer planta lá e tirar e pingar no olho, não, hein? Pelo amor de Deus. Isso é muito cuidado. Inclusive, a trilha, ele traz essa informação aqui, ó, no final, tá vendo? Cuidado, o uso indiscriminado da punk pode trazer sérios riscos à saúde. Sendo assim, evite o uso de plantas que você não conhece, bem como não sejam alvo de estudo. Então, muito cuidado com isso. Então, assim, eu termino essa trilha 3, já praticamente 5 minutos para acabar a aula, a primeira parte da trilha 3, né? E aí, mas eu preciso que vocês releiam esse texto que eu não li na íntegra, entendeu? E aí, ó, eu volto aqui para a sala de aula e tem a segunda parte da trilha, que aí eu preciso que vocês façam que ele traz, né? Diante daquele texto que foi lido anteriormente, eu tenho aqui, ó, alguns um desafio, né? Esse desafio eu não coloquei para vocês responderem nada, tá? Eu só coloquei uma atividade que foi aquela primeira lá, depois daquele vídeo que a gente assistiu daqueles dois, vocês fazem aquela atividade, né? Sobre o conhecimento da punk, enfim, e o conhecimento de algumas plantas. Aqui fala traz algumas perguntas, né? Elementos químicos de um mesmo período da tabela periódica possuem propriedades químicas semelhantes. O que a gente sabe, né, e o que a gente estudou, né, eu particularmente, quando estava na idade de vocês, é que na tabela periódica estão organizados em famílias e períodos, né? Os períodos estão nas linhas horizontais e as famílias nas linhas verticais, né, nas colunas, na verdade, né? E você sabe também que para cada família 1A, 2A, 3A, ele tem, de fato, propriedades semelhantes. Assim como também os períodos eles trazem, né?
mas na verdade as famílias que trazem essas propriedades semelhantes, ou seja, os elementos que estão dispostos nas famílias, cada elemento, todos os elementos que estão na família 1A, ele tem uma característica semelhante. Ou seja, por exemplo, se você pegar a família 1A, ela é chamada de famílias do alcalinos, né? Se você pega a família família 2A, é chamado de família alcalinos terrosos, que são elementos como magnésio, são encontrados na Terra, na verdade, né? Se você olhar na tabela periódica, a família 2A. Então, elas têm as características iguais, né? Essa montagem da tabela foi feita de forma que os elementos tiveram propriedades semelhantes em suas famílias. Se você pega, por exemplo, a última família da tabela periódica, eles são chamados de gases nobres. São famílias que possuem elementos como, por exemplo, esqueci o nome do exemplo da família, mas na família do gases nobres são elementos químicos que eles não se misturam com ninguém. Porque o que é que os elementos fazem na sua vida? Os elementos químicos, eles se unem, né? Ou eles se repelem, ou eles fazem essa união, essas ligações que a gente chama de ligação química, através de ligação iônica ou ligação covalente, dependendo da característica de cada elemento, entendeu? Então, eles vão unir um com o outro por causa das suas camadas, né? E dentro das suas camadas existem elétrons onde um está faltando e o outro está em excesso. Então, ele doa elétron ou ele compartilha elétron. Essas ligações vocês já conhecem em química, que são chamadas de ligações covalentes, onde a ligação é de compartilhamento de elétrons, ou ligação iônica, que é a ligação de doação de elétrons, né? Você doa elétron para... Eu estou precisando de 2 elétrons, aí eu tenho 2 aqui faltando, então eu dou elétron. E aí eu estou querendo chegar e dizer para vocês que, de fato, os gases nobres, que é a última família lá, eles são independentes, eles não precisam dessa troca, nem de compartilhar elétron e nem de trocar elétron, doar elétron, porque eles já são completos nas suas últimas camadas. Na sua última camada eletrônica, na sua distribuição eletrônica da última camada, eles já estão com aquela camada já com os elétrons suficientes, ou seja, se aquela camada é K, ele está com 2 elétrons, se aquela camada é M, ele está com 8 elétrons, e assim por diante. Eles estão com elétrons, quantidade de elétrons completos. Mas ainda assim, essa primeira pergunta aí, eu diria que são as famílias que têm propriedades semelhantes, né? E aí, depois que você faz essa leitura, eu não tenho mais tempo, vocês respondem isso aqui de forma no caderno, né? Para estarem estudando um pouco mais essa trilha, né? E aí, ele traga aqui de novo, vocês deverão elaborar um mini projeto. Na verdade, isso aqui vocês desconsiderem, é porque a trilha está trazendo de fato, lembrando para vocês que o projeto tem que ser ainda elaborado, entendeu? Ou seja, escolha uma PANC, pesquise os benefícios. Isso aqui já foi feito por vocês, já foi iniciado por vocês. Não se preocupe, não é outra atividade, não. Vocês podem pular isso aqui, porque vocês já estão trabalhando com isso. E aqui a trilha é sua, coloque a mão na massa. A criatividade faz parte do nosso essencial. Agora é hora de explorar o seu talento. Vamos catalogar uma diversidade de imagens de punk que vocês observaram ao seu redor. Fotografe, identifique, caracterize. Mas isso não é para fazer não, tá? Foque no projeto que vocês estão desenvolvendo. Eu vou parar por aqui, no ponto 6, tá? E aí eu continuo do ponto 6, né? Até a autoavaliação para a próxima aula. E eu continuo, entro na trilha 4 lá. Ok? Tudo certinho, gente? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Ok. Jéssica, pode responder por documento? O que é isso, documento? Documento do Google Docs? Google Apresentação, é isso que você está falando? Bom, qualquer coisa a Jéssica te dá presença. Bom, gente, eu vou parar a gravação aqui da aula, vou postar essa aula depois para vocês, tá? E